Há 350 anos, as águas do Caribe eram governadas por piratas. Filmes e livros glamorizam suas vidas, mas os piratas de verdade foram mais interessantes do que Hollywood jamais imaginou. Ele não é o fanfarrão da ficção que salta nos navios. Ele foi uma figura histórica importantíssima. A base dos piratas foi a cidade de Port Royal, na Jamaica. Na época foi considerada a cidade mais rica e libertina do mundo. A cidade era perigosa, a cidade tinha piratas e ficava junto ao mar. Agora, 3 séculos após sua destruição, nossos investigadores vieram reconstruir Port Royal. Uma cidade inteira desapareceu. Fico realmente surpresa que tenham construído tanto em um terreno tão precário. Eles se encontrarão com especialistas locais e explorarão as ruínas e edifícios há muito perdidos. Usando arqueologia moderna e documentos antigos, farão emergir uma história incrível para revelar o mundo perdido dos piratas do Caribe. Mundos Perdidos, Piratas do Caribe. Jamaica, uma das maiores ilhas das Índias Ocidentais. 160 quilômetros ao sul de Cuba, no meio, o Mar Caribenho. Há 350 anos, a cidade de Port Royal era a base de um exército de piratas tão movidos pela ambição, tão implacáveis e destemidos que quase derrotaram um império. Mas seus dias de glória foram breves. Em 1692, Port Royal foi destruída por um terrível terremoto. A cidade inteira desapareceu no mar. Agora, uma equipe de especialistas veio para procurar evidências do mundo que os piratas construíram. David Stewart é um arqueólogo marinho da Universidade da Carolina do Leste. Ele tem buscado navios submersos no mundo todo. Agora, ele quer saber o que jaz sob as águas de Port Royal. Sou arqueólogo. Não quero ver apenas as histórias, a ficção, a Hollywood dos piratas. Eu quero ver a evidência física, as estruturas e artefatos dos piratas de verdade de Port Royal. Tessa Dunlop é uma historiadora formada na Universidade de Oxford. Ela quer saber como os piratas viviam. Vamos nos libertar dos clichês, separar fato de ficção e identificar os piratas da história real que viveram aqui. Durante 20 anos, eles foram liderados por um homem, Capitão Henry Morgan. Em sua vida está toda a história do extraordinário surgimento e súbito declínio da pirataria. Ele liderou um bando de ladrões e assassinos, mas terminou a vida como um respeitável membro do governo britânico. E como todos os seus subordinados, Morgan não era nativo do Caribe. Ele nasceu em 1635 nas Ilhas Britânicas e é ali que Tessa começa sua pesquisa. Lanramney é um vilarejo no sudeste do país de Gales. Acredita-se que a família de Henry veio dessa região. Tessa dirige-se a uma antiga edificação no subúrbio do vilarejo, o Lanramney Hall. Embora a construção tenha sido parcialmente modernizada, ainda há vestígios de seus antigos habitantes. Uma escadaria de mogno leva ao seu centro. Há um teto de gesso moldado do século XVI. E na entrada do hall, Tessa encontra uma pista dos proprietários originais do edifício. Temos uma surpreendente lareira Tudor do século XVI. E aqui no meio há um brasão. E descobri que foi o brasão da família Morgan. Isso sugere que a família Morgan viveu aqui durante muito tempo. Um indício em particular conecta o edifício ao próprio Morgan. Muitos dos proprietários deixaram seus testamentos e um desses testamentos pertence a William Morgan de Lanramney. Sabemos que esse William era tio de Henry, portanto, mesmo que Henry não tenha vivido aqui, certamente passou muito tempo. No século XVII, esta parte do país de Gales era isolada e rural. Não era um lugar que entusiasmasse um jovem com sede de aventura.
Como Morgan e homens como ele descobriram o caminho para as ilhas do Caribe? A geografia de Lanramney fornece uma pista. É muito perto do canal que separa o sul do país de Gales da Inglaterra. No século XVII, antes das estradas e ferrovias decentes, isso representava não um obstáculo, mas de fato uma rodovia repleta de barcos, uma saída fácil do sonolento vilarejo de Lanramney através do porto internacional de Bristol. Bristol já foi o porto mais importante da Grã-Bretanha. Localiza-se na boca de um dos mais poderosos rios do mundo, influenciados pelas marés. O rio ainda atravessa a cidade hoje. Em uma ponta, um estreito curso de água, onde os navios atracavam. Ali, Tessa se encontra com o historiador Ronald Hutton. A maior parte do tráfego vinha do país de Gales. Aquele bar ali se chama o Cargueiro de Landolger, por causa dos barcos que vinham desse lugar. Barcos pequenos chamados cargueiros, que traziam produtos galeses. Provavelmente trouxeram Henry Morgan. Como Henry foi de Bristol ao Caribe? Ou ele zarpou direto de Bristol, segundo algumas pessoas, trabalhando como serviçal, ou acompanhou uma expedição militar que partiu da Inglaterra mais tarde. Então é possível que neste local tenha estado um dos piratas mais famosos do mundo. Claro que sim. Não só possível, como provável. Morgan chegou nestas docas no início dos anos de 1650, uma época em que a Grã-Bretanha se mobilizava para uma grande campanha militar no Novo Mundo. Desde 1500, o Império Espanhol controlava vastos territórios nas Américas. Os britânicos queriam uma cota. Tripulações de navios foram recrutados nas docas de todo o país, inclusive em Bristol. Essas pessoas que chegavam e partiam, como eram? Quem eram? Os homens que circulavam por aqui deviam ser bem grosseiros, jovens, fortes, ambiciosos. Todos queriam ser ricos. Alguns não podiam mais permanecer na Inglaterra. Tinham que fugir. Eram inescrupulosos, vorazes, aventureiros, em muitos aspectos glamurosos. Eu tento imaginar como seria isto aqui. Deve ter sido muito diferente. Não dava para ver a água entre os navios. Era como uma floresta de mastros. Daria para atravessar o porto inteiro pulando de um navio para outro. E havia um mau cheiro de sal, dejetos estagnados dos porões dos navios e especiarias dos trópicos. O som de canções e de vozes em 15 línguas diferentes. Era o centro do mundo. Usando mapas e relatos da época, podemos construir um retrato de como as docas de Bristol eram há 350 anos. A cidade era tão cheia de embarcações que a descrição de um visitante fala em uma rua de navios. Quase todos tinham um mesmo destino: o Caribe. Era daqui que saíam as principais viagens para o Novo Mundo, e é por isso que quase inevitavelmente tantos homens se reuniam em busca da grande chance. Se estavam em apuros, com dívidas ou querendo um dinheiro rápido, Bristol era o lugar onde podiam embarcar, partir, buscar uma vida nova e, por fim, se tornar piratas. Muito tempo. Um indício em particular conecta o edifício ao próprio Morgan. Muitos dos proprietários deixaram seus testamentos e um desses testamentos pertence a William Morgan de Lanramney. Sabemos que esse William era tio de Henry, portanto, mesmo que Henry não tenha vivido aqui, certamente passou muito tempo. No século XVII, esta parte do país de Gales era isolada e rural. Não era um lugar que entusiasmasse um jovem com sede de aventura. Como Morgan e homens como ele descobriram o caminho para as ilhas do Caribe? A geografia de Lanramney fornece uma pista. É muito perto do canal que separa o sul do país de Gales da Inglaterra. No século XVII, antes das estradas e ferrovias decentes, isso representava não um obstáculo, mas de fato uma rodovia repleta de barcos, uma saída fácil do sonolento vilarejo de Lanramney através do porto internacional de Bristol. Bristol já foi o porto mais importante da Grã-Bretanha. Localiza-se na boca de um dos mais poderosos rios do mundo, influenciados pelas marés. O rio ainda atravessa a cidade hoje. Em uma ponta, um estreito curso de água, onde os navios atracavam. Ali, Tessa se encontra com o historiador Ronald Hutton.
A maior parte do tráfego vinha do país de Gales. Morgan. Em sua vida está toda a história do extraordinário surgimento e súbito declínio da pirataria. Ele liderou um bando de ladrões e assassinos, mas terminou a vida como um respeitável membro do governo britânico. E como todos os seus subordinados, Morgan não era nativo do Caribe. Ele nasceu em 1635 nas Ilhas Britânicas e é ali que Tessa começa sua pesquisa. Lanrumney é um vilarejo no sudeste do país de Gales. Acredita-se que a família de Henry veio dessa região. Tessa dirige-se a uma antiga edificação no subúrbio do vilarejo, o Lanrumney Hall. Embora a construção tenha sido parcialmente modernizada, ainda há vestígios de seus antigos habitantes. Uma escadaria de mogno leva ao seu centro. Há um teto de gesso moldado do século XVI. E na entrada do hall, Tessa encontra uma pista dos proprietários originais do edifício. Temos uma surpreendente lareira Tudor do século XVI e aqui no meio há um brasão, que descobri que foi o brasão da família Morgan. Isso sugere que a família Morgan viveu aqui durante muitos anos ao sul de Cuba, no meio, o Mar Caribenho. Há 350 anos, a cidade de Port Royal era a base de um exército de piratas tão movidos pela ambição, tão implacáveis e destemidos que quase derrotaram um império. Mas seus dias de glória foram breves. Em 1692, Port Royal foi destruída por um terrível terremoto. A cidade inteira desapareceu no mar. Agora, uma equipe de especialistas veio para procurar evidências do mundo que os piratas construíram. David Stewart é um arqueólogo marinho da Universidade da Carolina do Leste. Ele tem buscado navios submersos no mundo todo. Agora, ele quer saber o que jaz sob as águas de Port Royal. Sou arqueólogo. Não quero ver apenas as histórias, a ficção, a Hollywood dos piratas. Eu quero ver a evidência física, as estruturas e artefatos dos piratas de verdade de Port Royal. Tessa Dunlop é uma historiadora formada na Universidade de Oxford. Ela quer saber como os piratas viviam. Vamos nos libertar dos clichês, separar fato de ficção e identificar os piratas da história real que viveram aqui. Durante 20 anos, eles foram liderados por um homem, Capitão Henry. Há 350 anos, as águas do Caribe eram governadas por piratas. Filmes e livros glamorizam suas vidas, mas os piratas de verdade foram mais interessantes do que Hollywood jamais imaginou. Ele não é o fanfarrão da ficção que salta nos navios. Ele foi uma figura histórica importantíssima. A base dos piratas foi a cidade de Port Royal, na Jamaica. Na época foi considerada a cidade mais rica e libertina do mundo. A cidade era perigosa, a cidade tinha piratas e ficava junto ao mar. Agora, 3 séculos após sua destruição, nossos investigadores vieram reconstruir Port Royal. Uma cidade inteira desapareceu. Fico realmente surpresa que tenham construído tanto em um terreno tão precário. Eles se encontrarão com especialistas locais e explorarão as ruínas e edifícios há muito perdidos. Usando arqueologia moderna e documentos antigos, farão emergir uma história incrível para revelar o mundo perdido dos piratas do Caribe. Mundos Perdidos, Piratas do Caribe. Jamaica, uma das maiores ilhas das Índias Ocidentais. 160 quilômetros. Aquele bar ali se chama o Cargueiro de Landoger, por causa dos barcos que vinham desse lugar. Barcos pequenos chamados cargueiros, que traziam produtos galeses. Provavelmente trouxeram Henry Morgan. Como Henry foi de Bristol ao Caribe?
Ou ele zarpou direto de Bristol, segundo algumas pessoas, trabalhando como serviçal, ou acompanhou uma expedição militar que partiu da Inglaterra mais tarde. Então é possível que neste local tenha estado um dos piratas mais famosos do mundo. Claro que sim. Não só possível, como provável. Morgan chegou nestas docas no início dos anos de 1650, uma época em que a Grã-Bretanha se mobilizava para uma grande campanha militar no Novo Mundo. Desde 1500, o Império Espanhol controlava vastos territórios nas Américas. Os britânicos queriam uma cota. Tripulações de navios foram recrutados nas docas de todo o país, inclusive em Bristol. Essas pessoas que chegavam e partiam, como eram? Quem eram? Os homens que circulavam por aqui deviam ser bem grosseiros. Jovens, fortes, ambiciosos. Todos queriam ser ricos. Alguns não podiam mais permanecer na Inglaterra. Tinham que fugir. Eram inescrupulosos, vorazes, aventureiros, em muitos aspectos glamurosos. Eu tento imaginar como seria isto aqui. Deve ter sido